Tanto o Império Romano, quanto o Império Parta, tinham grandes interesses no Mediterrâneo Oriental, e na Armênia. Por isso, ambos os impérios travaram séculos de guerras, onde ambos tiveram vitórias e derrotas. Uma dúvida que temos é a seguinte: por que eles nunca pararam de lutar e chegaram em uma paz permanente? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Bom, na realidade existe uma série de razões para essas guerras permanentes. Muitos dizem que Roma e a Pártia eram impérios poderosos que compartilhavam uma fronteira, e por isso esse conflito era inevitável. Afinal, Roma não era de compartilhar territórios. Outros dizem que a Pártia era tão poderosa quanto Roma, e, portanto, a guerra entre eles nunca poderia ser resolvida. Vamos descobrir a realidade sobre isso. A verdade é que Roma era consideravelmente mais poderosa que a Pártia. Se você listar todas as guerras e batalhas que a Pártia e Roma travaram, Roma quase sempre levou a melhor sobre a Pártia. No auge, a Pártia conseguiu invadir a província romana da Síria por um ano, antes que um exército romano aparecesse para expulsá-los. No auge de Roma, eles tomaram ou saquearam a capital da Pártia, Ctesifonte, várias vezes. A realidade de por que esses dois impérios lutaram entre si tem a ver principalmente com a geopolítica da época. Vamos então a alguns conceitos que precisamos estabelecer. Primeiramente, os planos de expansão romana após Augusto. Augusto havia feito um balanço do império quando ascendeu ao trono imperial, e percebeu que o império era muito grande e difícil de administrar. A imensa extensão de fronteiras que precisavam ser protegidas e as milhões de pessoas que precisavam de comida eram demais para suportar. Então Augusto decidiu que o império era grande o suficiente e cessou todos os outros planos de expansão. Ele fez alguns movimentos na Germânia, Ilíria e Egito, mas, caso contrário, não haveria mais conquistas em grande escala. Isso era impopular, então Augusto nunca admitiu publicamente que estava parando todas as novas conquistas, mas a portas fechadas. Essa era a política romana. Isso levou ao que chamamos de Pax Romana ou Paz Romana. Agora precisamos entender o modelo cliente-patrono romano. A sociedade romana foi construída em torno do que chamamos de modelo cliente-patrono. Aos olhos dos romanos, todo relacionamento, pessoal ou não, era composto pelo patrono dominante, e o cliente submisso. O cliente falava da boca para fora e jurava lealdade ao patrono, e o patrono protegia e elevava seu cliente. Isso se estendia a casamentos em que o marido era o patrono e a esposa, a cliente, e à política, em que os políticos mais antigos ou importantes eram patronos e os senadores mais novos eram clientes. Havia um certo grau de vergonha em ser o parceiro submisso em qualquer relacionamento, e os romanos tentavam evitar esse papel. A informação importante aqui é que essa dinâmica de patrono-cliente também se estendia à diplomacia romana. Em qualquer acordo diplomático, havia um parceiro dominante e um parceiro submisso. Roma nunca seria o parceiro submisso, nunca, e todos os seus aliados tinham que ser o parceiro submisso em seu relacionamento com Roma. O maior motivo da guerra entre romanos e partos se chama Armênia. Os romanos, não desejando mais expansão, instalaram reis fantoches aliados no trono armênio, e os mantiveram como vassalos. A Armênia era grande e poderosa, além de ser um estado tampão contra os partos. Quando Nero se tornou imperador, ele entraria em guerra com a Pártia pelos direitos ao trono armênio, pois os armênios haviam removido um aliado romano do trono, e adicionado um proparta no trono armênio. Após 5 anos de luta, a guerra terminou em um impasse, e os dois lados negociaram como chegar a um acordo justo. O rei da Armênia seria então um nobre parta, com a condição de que recebessem este título do imperador romano. Eventualmente, isso iria se transformar em um novo conflito, quando a Armênia começou a colocar reis no trono que Roma não aprovava. Trajano responderia invadindo a Armênia e a Pártia. Trajano decidiu que aquele era o momento de resolver a questão oriental de uma vez por todas, derrotando de maneira decisiva a Pártia, anexando a Armênia,
e também anexou o coração parta da Mesopotâmia, e tomou a capital parta de Ctesifonte. Trajano foi um dos maiores imperadores de Roma, levando o império ao seu auge. Ele poderia até mesmo ter conquistado todo o Império Parta, no entanto, sua saúde se deteriorou rapidamente, aliada a várias revoltas na parte oriental do Império. Os partas escaparam de serem anexados, graças à morte de Trajano em 117 d.C., antes de poder reorganizar a ofensiva final. Adriano assumiria o poder e devolveria a Mesopotâmia aos partos, pois pensava que manter uma província tão distante seria um dreno para o tesouro romano. Adriano também colocou um rei romano no trono armênio e devolveu a Armênia ao seu status de vassalo, em vez de uma província romana. Nos anos 50 depois, em 161, outra guerra estourou. Os partos destronaram o rei fantoche romano na Armênia e invadiram a Síria. Os partos devastaram a Síria por anos e derrotaram um grande exército romano enviado para repeli-los. Em 163, um exército romano organizado foi enviado para a Síria, e foi capaz de destruir o exército parta, colocar um rei aliado de volta no trono armênio, e saquear a capital parta de Ctesifonte mais uma vez. Então, em 191, outra guerra estourou quando os partos mais uma vez começaram a fazer movimentos para tomar o trono armênio. Roma novamente invadiu a Pártia, saqueou a capital, e anexou a Mesopotâmia. A última guerra aconteceria quando Caracalla, um dos mais insanos imperadores romanos, começou uma guerra apenas pelo desejo de glória. A paz foi assinada após a morte de Caracalla, e o Império Parta logo cairia em uma guerra civil, e veria a ascensão do Império Sassânida, um império muito mais poderoso, e que daria muito mais trabalho aos romanos. Então, agora chegaremos a uma conclusão sobre isso. Como podemos observar, quase todos os conflitos foram sobre o trono armênio. Ambos os impérios sabiam que ter um rei amigo na Armênia lhes dava vantagem em qualquer possível conflito. Portanto, sempre que um lado conseguia atingir seus objetivos de colocar um rei fantoche no trono armênio, o outro lado procurava rapidamente desalojar o rei e instalar seu próprio fantoche. Esta guerra sobre a Armênia consumiu ambos os impérios por mais de 200 anos. Então os principais motivos das guerras contínuas foi obviamente a Armênia, que era o ponto mais importante para ambos os impérios. Quem a controlasse teria uma grande vantagem em uma provável guerra. Os partos se defenderam contra Roma, assim como os sassânidas mais tarde. Ganhar mais batalhas não é importante se não render mais território ou outros ganhos estratégicos. Os romanos não conseguiram manter suas vantagens temporárias, e a fronteira permaneceu praticamente inalterada por centenas de anos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.